Graça e paz, meus amados irmãos, abunde nos vossos corações. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui para partilhar com você a palavra do nosso eterno e bom Pai Celestial. E antes de mais, quero pedir aos meus amados que orem por mim, orem por minha família. Nesta manhã não acordei muito bem de saúde, mas pela graça de Deus estou a recuperar aos poucos. E também peço aos que puderem ajudar o nosso canal, pois ele não é monetizado. Aos que puderem nos ajudar, serei grato. Estarei deixando o Pix na descrição deste vídeo. E de dizer também que orem por mim, pois que estou há 2 semanas, vivendo em casa dos meus pais sogros, não está fácil encontrar casa, então os que puderem também ajudar-me, eu também agradecerei, tá, meus irmãos? Hoje quero partilhar convosco um texto que está em 1 de João capítulo 2, versos 6. Um texto bastante conhecido. 1 de João capítulo 2, versos 6. Diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ou seja, aquele que diz que permanece em Cristo, deve também andar como Jesus Cristo andou. Então, irmãos, temos aqui 2 palavras-chave: permanecer em Cristo, andar como Cristo andou. Um será o resultado do outro. Ou seja, irmãos, nós só vamos levar a vida que Jesus levou. Nós só vamos andar como Cristo andou quando esteve presente entre os homens fisicamente, como humano. Pois em Apocalipse 3, versos 21 está escrito: aquele que vencer como eu venci, e Cristo venceu nessa nossa carne, nessa nossa natureza caída e pecaminosa. Então, amados irmãos, vamos andar de forma natural, levando a vida que Cristo levou, permanecendo nele. Só que, infelizmente, há pessoas que estão tentando andar como Cristo andou, sem primeiramente permanecer nele. É impossível. Será impossível andar como Cristo andou se não permanecermos nele. Por isso que a primeira palavra que João utiliza nesse texto do capítulo 2 da sua primeira carta, no verso 6, a primeira frase é: aquele que diz está nele. Aquele que diz permanece nele, também deve andar como ele andou. O que significa permanecer em Cristo? Vamos, o próprio João, no Evangelho, no capítulo 15, um texto bastante conhecido. João capítulo 15, versos 1 até o versos 5, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira,
vós as varas. Quem está em mim, diz Cristo, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós vemos aqui Cristo transmitindo uma mensagem através de uma parábola. E essa é a parábola da videira. A videira era uma das árvores, tá? Muito mais adorável pelos judeus, tá? Naquilo que é o ramo da agricultura, né? A vide era um dos ramos, né? Muito mais abrangente naqueles dias no povo de Israel. Tá? Era mais amável a videira, né? Por isso Cristo vai fazendo essa comparação. A videira é Cristo e o seu povo são os ramos. Então Cristo está a dizer aqui, assim como um ramo, se não estiver ligado, se não permanecer na videira, não tem como produzir fruto. Então, caro internauta, acho que já estás a conseguir pegar a ideia. Nós lemos em 1 de João capítulo 2, verso 6, dizendo, aquele que diz permanecer em Cristo, também deve andar como Cristo andou. É mais fácil agora compreender aqui no capítulo 15 de João. Vê que o apóstolo é o mesmo. João é quem escreveu esta epístola do Evangelho e ele mesmo também vai escrever a carta 1ª, 2ª e 3ª João. O autor é o mesmo, é João. Só que aqui no capítulo 15 é ainda mais esclarecedor este assunto. Independentemente do tipo de árvore, não importa se é uma mangueira, não importa se seja uma figueira, tá, irmãos? Desde que a vara esteja ligada à árvore, ela naturalmente vai produzir frutos. Por quê? Porque ela está bebendo, está sendo nutrida pela vida da própria árvore. Tá? O ramo ele é alimentado, é nutrido pela própria videira, pelo fato dele permanecer, dele estar ligado à videira, então este ramo vai produzir fruto, que é a vide, que é a uva. Então, não tem como produzir a uva se a vara não estiver ligada. Então, se a vara estiver desligada, tá? Se a vara não permanecer ligada à videira, não tem como produzir a uva. Assim também somos nós, queridos irmãos. Tá? Nós só vamos produzir os frutos do amorável caráter de Cristo em nós, se estivermos ligados a Cristo. Se permanecermos em Cristo, nós estaremos a beber da vida, estaremos a nos nutrir da videira que é Cristo e vamos produzir a uva, queridos irmãos. Vamos produzir os frutos da vida de Jesus Cristo, do Espírito que estava nele. E esse Espírito, ao estar em nós, vamos produzir os seus frutos naturalmente. Já não será mais nós, irmãos, mas será Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo, em
Gálatas, vou ler Gálatas capítulo 2, versos 20. Paulo vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós, como diz Paulo, né, já estou crucificado com Cristo, tal como ele diz em Romanos. Né? Por isso é que o batismo é feito em nome de Jesus Cristo. Tá? Ele diz, morremos com Cristo no batismo. Aquilo é ato de estarmos a ser crucificado. O velho homem e a velha mulher estão morrendo na água. E aí ressurge um novo homem e uma nova mulher em Cristo Jesus, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Por isso Paulo diz, vivo não mais eu. Tá, irmãos? À medida em que nós permanecermos em Cristo, já não será mais nós, irmãos, já não será mais o nosso eu será crucificado, o nosso eu estará subjugado, queridos irmãos, mas será o eu de Jesus Cristo se manifestando em nossa vida. E quando Cristo agora passa a viver em nós, tal como ele diz, aquele que estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vamos ver em Gálatas. Tá? Gálatas capítulo 5, versos 22 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, irmãos, esses são os frutos. Quando nós permanecemos em Cristo Jesus, isto é, através da comunhão. A comunhão com Cristo é através do estudo da sua palavra, estudando constantemente a palavra de Cristo, orando em todo o tempo, de acordo com Lucas 21, versos 36, orando em todo o tempo, vigiando. Então, irmãos, a comunhão com Deus é através do estudo da sua palavra, através da oração, através da natureza. Nós também podemos ter comunhão com o nosso Criador, com o Pai e o Filho, amados irmãos. Então, à medida em que nós passarmos a ter mais intimidade com Deus, eu vos garanto, irmãos, e eu tenho a plena certeza, estaremos produzindo os frutos do Espírito. Naturalmente, irmãos, vamos produzir os frutos do Espírito Santo. O Espírito de Cristo, segundo Gálatas 4, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Esse Espírito, irmãos, vai habitar em nós à medida em que nós passarmos a ter constante comunhão com Deus e Cristo, de acordo com 1 de João 1, versos 3. Por isso, amados irmãos, se queremos produzir os frutos do Espírito, a condição é permanecermos em Cristo. Quando aprendermos o que significa permanecer em Cristo, naturalmente vamos andar como Cristo andou. Cristo, em sua humanidade, andou manifestando amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Quando Cristo acalmou a tempestade do mar, irmãos, Ele usou a fé no poder de seu Pai para nos mostrar que é possível sim, pois também Cristo foi um ramo para se tornar uma videira. A videira era seu Pai e Cristo era o ramo. Hoje Cristo é a videira e nós somos os ramos, amados irmãos. Mas o segredo está onde? Comunhão, permanecer em Cristo. Por isso João, ainda na sua carta, na sua primeira carta, ele vai dizer algo maravilhoso, irmãos, ok? 1 de João, tá? Capítulo 3, versos 6 diz assim: qualquer que permanece em Cristo não pratica o pecado. Amém. Não é maravilhoso saber isso, irmãos? Que aquele que permanece em Cristo, aquele que estiver ligado constantemente na videira, amados irmãos, não comete pecado. É isso que está escrito, não eu, mas a palavra de Deus. Por isso, Jesus, por permanecer sempre, por estar sempre ligado junto de seu Pai, nunca cometeu pecado algum. Por isso também está escrito a respeito de nós: qualquer que permanece em Cristo não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conheceu. Versos 9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Quem é essa semente de Deus que permanece em nós? É Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versos 27, Colossenses, capítulo 1, versículos 27, diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, né? Que é, deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém. Amém, irmãos. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, irmãos, se Cristo estiver habitando no seu e no meu coração, não cometeremos pecado, não praticaremos o pecado, tá? Enquanto permanecermos em Cristo. Eu vou dar exemplo de 2 patriarcas que, por permanecerem em Cristo, por andarem com Cristo, não praticavam o pecado. Porque a semente de Deus, que é Cristo, que estava neles, não os permitia praticar o pecado. Cristo em vós, a esperança da glória, não permite com que nenhum dos seus pratique o pecado. Por isso João diz: aquele que permanece no pecado não o viu nem o conheceu, porque Cristo, diz Paulo, não é ministro do pecado. Está claro assim? Vamos em Gênesis, né? Disse que daria 2 exemplos. Gênesis capítulo, vou começar com Enoque. Gênesis capítulo 5, versos 22 e 24, vai dizer assim a respeito de Enoque. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Versos 24. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Esse Deus que Enoque andou em sua presença está a fazer referência a Cristo. Enoque andou com Cristo, queridos irmãos. Quando a Bíblia diz e andou Enoque com Deus, a palavra com é uma preposição, que significa ao lado de, em companhia de. Enoque, queridos irmãos, andava na companhia de Cristo. Enoque andava ao lado, na presença de Jesus Cristo, ou seja, Cristo era a videira, Enoque era uma vara.
Tá? Em outras palavras, Enoque permanecia em Cristo, e por Enoque permanecer em Cristo, e Cristo, a esperança da glória, habitando em Enoque, Enoque não praticava o pecado. Enoque viveu uma vida impecável, ou seja, irmãos, Enoque atingiu o caráter nobre e perfeito, até que foi digno de ser trasladado e ir para o céu. E hoje Enoque está a gozar a glória junto do Pai, do Filho e dos santos anjos. Enoque hoje visita os outros mundos, queridos irmãos. Se Enoque conseguiu chegar lá, nós também o conseguiremos. O segredo, irmãos, da vitória sobre o pecado é Cristo em vós, a esperança da glória. É permanecer em Cristo, é andar com Deus. Isaías 58, né? Se não estiver engano, versos 2, não, 59, versos 2 diz que são os nossos pecados, né, que causam separação entre nós e o nosso Deus. Então, né, por isso que João diz, e eu repito, aquele que permanece no pecado não viu nem o conheceu, tá? Porque o pecado, irmãos, ele traz uma brecha, traz uma racha, ele nos separa de Deus, porque Deus não pode coabitar com o pecado, mas ele ama o pecador. Deus não coabita com o pecado, amados irmãos, por isso que o pecado nos separa de Deus. Por isso, meus amados irmãos, vamos abandonar o pecado. Vamos orar para que Cristo, a esperança da glória, esteja em nós, habitando em nosso coração através de seu Santo Espírito. Outro é Gênesis capítulo 17, patriarca Abraão. Gênesis 17, versos 1. Diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então, queridos irmãos, Deus não está aqui dizendo ser perfeito e ande em minha presença. Não. A perfeição é o resultado de andar na presença de Deus. Quando nós fizermos o que fez Abraão, o que fez Enoque e o que fez o modelo dos modelos que é Cristo, atingiremos a perfeição do caráter. Chegaremos à plena estatura completa do varão, Cristo Jesus, a esperança da glória. Tá, amados irmãos, tal como vamos fechar com este último texto que está em Efésios. Efésios capítulo 4, versos 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o foco de todo cristão. Esse é o objetivo de todo varão. A chegar à plena estatura do varão Cristo Jesus. Meu querido, meu amado irmão, aqui está o segredo para atingirmos a plena estatura de Cristo Jesus. Aqui está o segredo, meus amados irmãos, para conseguirmos atingir a perfeição do caráter, para que a gente viva sem praticar o pecado. O segredo é permanecer em Cristo. E à medida em que nós passarmos a ter mais intimidade, passarmos a priorizar mais a Deus, passarmos a ter mais comunhão com Deus, vamos ter uma vida consagrada. Nós vamos odiar o pecado como Cristo odiou.
e vamos amar mais a justiça, assim como Cristo amou a justiça. Espero que continuem tendo um maravilhoso e bom sábado na presença do nosso Pai Celestial. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde em seu maravilhoso amor e poder. Desde já peço o vosso auxílio, apoiem o nosso canal, orem por mim e pela minha família, vosso irmão em Cristo, Carvalho Francisco.